Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo sobre como está sendo esse ano com a paralisação das aulas e a pandemia. Eu sou Juliana Storniolo, eu sou diretora de ensino da Farsi Bilingual Academy, sou formada em letras, pedagogia, mestre em educação e estou lá na Farsi desde o início da escola há 12 anos. Vou conversar um pouco com a Miss Roberta, coordenadora do High School. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Roberta Mayumi da Silva, eu coordeno o programa de High School, o currículo americano na Farsi. Estou na escola já há 7 anos e eu sou formada em letras, direito, pedagogia e também eu tenho uma especialização em linguística aplicada. Muito obrigada, estou feliz de estar aqui hoje. Que bom, muito bom conversar com você, Roberta. Queria que você contasse um pouquinho para nós como é que partilhasse um pouco da nossa escola, né? Como que foi essa transferência do nosso ambiente, a nossa cultura de aprendizagem para o remoto. O que que você sentiu? Como é que tem sido? Ok. O programa High School na Farsi, ele já tem um formato que a gente chama de blended, né? O que é esse formato blended? Nós temos professores nativos da língua inglesa aqui em sala de aula, com um momento presencial, né, com os nossos alunos. E nós temos também, no nosso programa, os professores da Mizu responsáveis pelas disciplinas que esses alunos estão estudando. E essa comunicação, o envio de atividades, os quizzes e as provas, elas são feitas através da plataforma Canvas. Então, de uma certa forma, o nosso aluno, o aluno Farsi que faz High School, ele já tinha um contato com esse formato blended de presencial e virtual desde o começo, desde o 9º ano. O que nós sentimos agora com essa mudança da pandemia foi um protagonismo maior desses alunos, né? A preparação que eles estão tendo para entrar nessa aula. Uma vez que esse professor não está lá, né, olhando para a carinha dele, nós trabalhamos com o envio antecipado de algumas atividades ou leituras ou vídeos para que esse aluno assista, né? E a hora que ele vem para o momento, né, que a gente chama de síncrono, que é o momento da live ou da web conference, aí esse aluno, sim, ele vai interagir com o colega, ele vai interagir com o professor, ele vai fazer uma apresentação, né? Então, assim, para os alunos do high school, eu senti, assim, um maior protagonismo, e uma maior autonomia, né? Porque quando a gente está no presencial, eles chegam e, ok, o que a gente vai ver hoje, né? Mas agora eles acabam vindo mais preparados para a aula, apesar de já estarem acostumados com esse formato blended. É isso que eu falo. A gente já trabalha as habilidades executivas normalmente, Sim, né? No sim, desenvolvimento dos projetos e tudo. Porém, nesse momento, eles praticaram essas habilidades mais do que nunca desenvolveram. E quando a sim, gente fala de high school, a gente está falando de aula em inglês. Então, me sim. conta um pouquinho como é que estão sendo essas aulas em inglês. Os alunos conseguem praticar? Sim, então vamos lá. Um dos pré-requisitos, né, para o professor de high school é ser nativo da língua inglesa, independente do país, né? Todas as aulas, elas são ministradas que a gente chama na língua-alvo, né, que é o inglês. Então, as aulas são ministradas na língua-alvo, as atividades, sejam elas escritas, podcasts, que é só, né, só o áudio, as gravações de vídeo, os discursos, os debates, todos eles usando a língua-alvo, que é o inglês. Então, é um programa de high school americano. Esse aluno, ele tem disciplinas do currículo americano, que não são ofertadas aqui no Brasil. O material é material também que vem de lá. É como se o nosso aluno aqui fosse um aluno americano. Ele simplesmente está fazendo isso fora dos Estados Unidos. Então, assim, não existe outra opção a não ser usar o inglês.
com professores, com os amigos, na apresentação de atividades, nas discussões em sala de aula, nos breakout rooms, né? Então, por exemplo, quando eu vou assistir aula com os alunos, eu entrei num breakout room, estamos lá fazendo uma discussão, sempre o inglês, sempre. Então, esses alunos continuam, sim, praticando o tempo todo. Sim. E ainda falando de high school, nós estamos falando de alunos do ensino médio. São alunos, como você disse, mais autônomos, que conseguem se virar sozinhos. Porém, muitas vezes os pais ficam aflitos em como acompanhar. Como você acha que os pais nessa idade podem acompanhar os alunos nesse período? Olha, nós temos estreitado ainda mais a relação com a família, né? O high school, aqui no Brasil, na Forci, ele começa no 9º ano do ensino fundamental. Então, já são alunos realmente que têm aí 14, 15 anos, né? Ele vai 9º, 1º e 2º. Nós temos trabalhado com o envio de cronogramas na semana anterior para os pais. Então, tanto pais quanto alunos, eles já conseguem saber na semana anterior à aula que vai ocorrer, quais são os conteúdos e qual é a preparação que esse aluno tem que ter. Então, esse apoio da família, essa organização, né? Os pais estarem presentes, lerem os nossos comunicados, mandar e-mail para tirar dúvida, né? Se certificar de que esse aluno realmente está levantando da cama, está abrindo a câmera, está assistindo a aula sentado, está fazendo anotação. É muito importante que esses pais entendam todo esse processo, que não é só, né, ficar lá na cama deitado com a câmera desligada. Então, essa conversa, ela é praticamente diária com as famílias. Se nós temos um aluno que não está abrindo a câmera, ou a gente percebe que está meio, né, ou está desmotivado, ou está com dúvida, esse contato, ele é diário com as famílias. Essas orientações e informações são mandadas para a família também dos combinados em sala de aula, né? Porque os professores têm esses combinados. Olha, vocês vão abrir a câmera, vocês vão fazer as anotações, vocês vão responder tais atividades, vocês vão apresentar né, um discurso. Tudo isso é muito bem alinhado com a família e nós contamos com eles nesse sentido, de dar esse apoio organizacional, de rotina, de um ambiente tranquilo em casa, de muita conversa, né? E de verificar realmente se o aluno está ou não cumprindo com esses combinados. Sim, porque na sala de aula o professor consegue, né, ver o que seu aluno está lá, o aluno chega, a rotina já está na escola, né? Agora, em Exatamente. casa, o professor não consegue ir lá. Às vezes a gente até tenta ligar para acordar, mas o professor não consegue ir lá garantir essa rotina, que o aluno esteja pronto para a aula. Então, às vezes, a gente realmente precisa desse apoio dos pais mesmo. Sim. Agora, na nossa escola, a gente usa a oportunidade para desenvolver o maior potencial dos alunos, a gente usa muitas vezes a competição internacional, ou eventos internacionais, ou viagens, para dar a oportunidade deles olharem outros contextos, conhecerem outros momentos e também tirar deles aquilo que às vezes na sala de aula a gente não consegue, de dedicação e empenho no próprio aprendizado. Esse ano isso não foi possível, né? Nós tivemos que cancelar as viagens, as participações em eventos e até em competições. Como que você vê que a gente conseguiu compensar isso? Como é que os professores estão lidando com isso juntamente com os alunos? Nós tivemos sorte, na verdade, nós fomos para o programa de formação de líderes na ONU, na sede da ONU em Nova York, e nós voltamos e uma semana depois tivemos o lockdown, né? Então, assim, eu penso que todas essas habilidades que nós trabalhamos dentro de sala de aula, né, ou virtualmente, elas continuam acontecendo, só que com um foco diferente. Vou dar um exemplo para você. Essa questão de preocupação social, de discussão de temas globais,
de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro numa realidade diferente, ela continua acontecendo. Inclusive, semana que vem, né, daqui 2 semanas, nós vamos ter um bate-papo com os alunos sobre a educação híbrida, o que eles têm mais tido de dificuldade, o que eles têm aprendido na pandemia, com alunos do Colégio Harmonia de Campo Grande. Alunos que também desenvolvem essas habilidades de debate, de troca de ideias, só que vai ser online. Então, o mesmo tipo de habilidade de negociação, de preocupação social, de discussão, né, de troca de ideias que acontecem nessas competições e nesses eventos, elas continuam acontecendo, só que através de um veículo diferente. A competição de matemática em Harvard e MIT, que é o HMMT. O ano passado nós fomos para Boston. Esse ano vai ser em novembro, a inscrição vai ser semana que vem. Nossos alunos vão poder participar de maneira individual ou grupo da competição que acontece agora em novembro. Ou seja, essas aulas preparatórias do HMMT, do SAT ou ACT, que são os vestibulares americanos, eles continuam acontecendo, porque essas provas continuam acontecendo, essas competições continuam acontecendo, só que num outro formato, né? Porém, o nosso foco sempre é esse, é desenvolver as habilidades, fazer os alunos engajarem e aprender. Eu acho que a pandemia, ela adiantou um pouquinho essa questão do fazer o virtual, fazer assíncrono, né? Dar um pouquinho mais de autonomia e liberdade para esse aluno, independente do lugar que ele esteja no planeta. Então, assim, eu vejo, é lógico que a interação olho a olho é diferente, né? Nós, como brasileiros, nós gostamos muito disso, mas independente de ser internacional ou não, só com esses 2 exemplos a gente consegue ver que isso continua acontecendo. Sem dúvida, né? O mundo se adaptando a essa realidade, o mundo se adaptando a isso hoje. Sim. E aí eu fico pensando, como alunos e pais conseguem se sentir, na sua visão, preparados para os desafios que eles ainda vão enfrentar na vida? Porque nós estamos falando aí de alunos, por exemplo, que vão se formar com 17 anos e tem vários desafios, entre eles o vestibular, né? Sim. Como você falou, tem algumas preparações aí para SAT, para vestibulares. Como é que você enxerga que eles estão se preparando nesse momento e que os pais estão sentindo que eles estão preparados para os desafios que ainda vêm? Olha, eu penso assim, existem 3, se a gente pudesse separar, são 3 pontas aí: o aluno, a escola e a família. Todos eles precisam estar trabalhando de uma maneira a proporcionar a esse aluno um melhor desenvolvimento do potencial dele. Então, o tanto de tempo que esse aluno está dedicando para estudar, o tanto de tempo que a família está apoiando e cobrando, sim, mas dando apoio, o quanto da escola está ajudando tanto o aluno a enxergar onde ele está e para onde ele pode ir, né? Então, eu acho que assim, é uma convergência de fatores. Os 3 têm que ter muito claro qual é o foco, mas cada um, sim, tem o seu papel. A família dando apoio na rotina, na organização, gestão de tempo, né? Fazer os simulados que acontecem, às vezes, fora do horário de aula. Então, assim, a família, realmente, esse olhar macro. O aluno se organizar, acordar na hora, assistir aula, ligar a câmera, ter um plano de ação, tirar dúvida, participar, né? Então, o aluno tem que realmente participar ativamente. E a escola, informando, apoiando, organizando, trabalhando conteúdos, desafiando o aluno. Não tem como um trabalhar separado do outro, todos têm que trabalhar, né, pensando realmente nesse serviço mais personalizado e customizado. A gente sabe que para os alunos de 3º ano, isso fica mais customizado ainda, às vezes cada aluno vai procurar um tipo de prova, um tipo de vestibular, então realmente é uma questão de autonomia, disciplina, responsabilidade desse aluno, da família e da escola.
E muitos têm tido muito sucesso, né? O nosso histórico de quem busca o que quer, porque daí eles vão se individualizando, eles vão se dedicando àquilo que eles querem. Então, o programa de autoconhecimento, de vocação, o trabalho que a gente faz com eles, né? De vocação mesmo, de orientação vocacional e de autoconhecimento, faz com que eles vão, nesse momento, conhecendo o que eles querem, fazendo, buscando para isso, se dedicando. E a gente tem visto os alunos formados aí, se identificando com aquilo que eles escolheram e que eles querem fazer, né? Interessante. O que é o mais importante, né? Exatamente. Começa com essa EFEL, depois a gente continua esse trabalho de orientação vocacional, conhecer o eu, conhecer as minhas habilidades, meus pontos fortes, onde eu preciso melhorar, né? O que eu quero da minha vida, e realmente fortalecer esse tipo de pensamento, né? Para que ele realmente consiga achar a profissão, a universidade que ele quer, e baseado nas habilidades que esse aluno tem, né? Sem dúvida. Quais você entende que são os maiores desafios dos professores nessa idade, que dão aula para essa turma, para essa idade? Olha, então vamos lá, tem alguns, né? Eu acho que o começo da pandemia, a maior dificuldade foi realmente a equipe de professores aprender a lidar efetivamente com um tanto de plataformas e meios de comunicação na mídia, e gravação, e interactive boards, né? Como que eu vou manter esse vínculo com o meu aluno? Então, a maior dificuldade no início da pandemia foi essa questão organizacional e aprender a mexer com essas variadas plataformas, né? Como postar aula, como criar aula, como fazer com que essas aulas fossem desafiadoras, né? E a gente não diminuísse a régua. Então, acho que no início foi mais isso, tanto para professores quanto para alunos, né? Com o passar do tempo, a gente viu que a pandemia foi se alongando, né? Eu acho que os desafios acabaram sendo outros. No caso, o tempo de exposição à tela, né? O cansaço de ficar muito tempo na frente da máquina, a questão de gerenciamento de tempo, gerenciar o desânimo, às vezes, dos alunos, essa questão emocional. Eu acho que agora os professores e alunos eles já estão bem mais equipados e preparados para trabalhar com essa questão de logística, de equipamento, de plataforma. Porém, agora eu acho que o nosso desafio maior é a questão emocional. Sobrecarga de trabalho, né, horários diferentes. Então, eu acho que hoje essa é a maior dificuldade mesmo. A corrida ficou mais longa, né? Sim. E aí realmente a gente foi vivendo vários desafios. Sim. O que você entende que os professores vão levar nesse momento? Qual seria a sua visão, um legado aí que vamos levar disso tudo? Eu acho que é um aprendizado maravilhoso. Se a gente olhar a nossa equipe de março até agora, eu tenho muito orgulho do quanto eles estão se desafiando, o quanto eles aprenderam. Eu não acredito realmente que eles estariam aonde eles estão se não fosse pela pandemia em termos tecnológicos, em termos de criatividade, em termos de desafio. Eu acredito que estávamos caminhando para isso, sim, a Farsi já estava caminhando para isso, né, em parceria com a Scaffold, com as nossas plataformas, porém, eles realmente se tornaram donos ali, eles realmente abraçaram a causa com intencionalidade, pensando no que ia fazer. Então, assim, eu vi muitos ganhos e eu tenho muito orgulho da nossa equipe hoje. Foi uma super oportunidade de aprendizado, né? E acelerou um processo. Sim. Bom, muito bom falar com você. Eu acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre os principais pontos aí desse momento no High School. E eu quero agradecer a presença de todos, a participação de vocês, agradecer a participação da Roberta, que veio falar um pouco para nós sobre o High School. E vamos finalizar ouvindo um aluno, o depoimento de um aluno contando um pouco como tem sido para eles. Obrigada também, foi muito bom falar com vocês
e espero que a gente consiga voltar, né, para o nosso novo normal com muita segurança. Estamos aqui ansiosos para revê-los. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. No início da quarentena foi um pouco difícil eu conseguir me adaptar, porque foi realmente tudo muito novo, mas eu acho que conforme o tempo foi passando, eu fui me sentindo mais preparada, mais organizada, me planejando melhor para eu conseguir alcançar os meus objetivos. Então, eu não me organizava somente dentro da grade horária que a escola me forneceu, mas também fora. Então, com a ajuda dos professores, coordenadores, eu fui olhando os meus objetivos, definindo minhas prioridades e me organizando a partir disso. Então, definindo o que eu iria estudar por conta própria, cada dia, em qual horário. Então, isso eu acho que foi essencial, tanto para eu me adaptar nesse período de pandemia, mas também para eu conseguir alcançar os meus objetivos e a me preparar ainda mais para o vestibular. Então, com toda essa rede de apoio, eu me sinto preparada sim para os vestibulares. Eu acredito que a base que a Force dá de conteúdo e de autorreflexão também é essencial para esse processo que pode ser bastante estressante no terceiro ano. Então, eu me sinto preparada sim. E também para atingir os meus outros objetivos além do vestibular, que eu penso bastante em aplicar para os Estados Unidos ou para o Canadá, que é uma coisa que eu sempre tive muita vontade. E a Forcy sempre me apoiou bastante nesse sonho, me ajudou a me organizar para alcançar esse sonho, então foi essencial nesse processo. E outra coisa muito importante também é que o bilinguismo se permaneceu constante nesse período de pandemia. Na verdade, eu acho que ainda se tornou mais forte, porque as aulas online de inglês permaneceram, então eu continuei praticando a minha audição, a minha fala e a minha escrita em inglês. Mas além das aulas, eu também comecei a participar bastante de webinars, palestra sobre o tema de estudar no exterior, o que me ajudou bastante a praticar essas habilidades e também a definir o caminho que eu queria seguir para estudar fora.